cadastro, cálculo de faltas. Então, cadastro e cálculo de faltas. No sistema, a gente tem a opção de lançar pela rotina de afastamentos ou informar as horas aí nos movimentos variáveis do funcionário. Que é esse cálculo de faltas. Faz controle para perda de DSR, controle para perda de férias e 13º. Então, aí no sistema, no início, a gente precisa configurar, então, a forma de cálculo das faltas. E aqui nas configurações da empresa, vou fazer essa definição. Então, aqui no cálculo faltas, eu tenho essa opção, então, de cálculos falta pela rotina. É a opção de quando eu vou utilizar, eu vou cadastrar lá como afastamento, as faltas. Ele vai fazer o cálculo por lá. E essas outras opções aqui são as faltas calculadas por hora informada. Então, aqui são algumas validações da forma que vai fazer o controle de perda por férias. Mas aqui, essas 4 opções são tudo opções de informar as faltas pelo movimento variável do envelope. Então, aqui um exemplo, deixar como falta pela rotina. Quando eu informo falta pela rotina, eu informo aqui se ele perde o DSR ou não perde. E aí, diferente de quando eu informo pelas horas informadas, eu preciso lançar o evento de horas faltas e também preciso lançar o evento de DSR sobre horas faltas. Então, horas faltas pela rotina, vou explicar primeiro essa opção. Então, eu preciso cadastrar aqui no cadastro de afastamento do funcionário as faltas. Então, aqui a gente, para poder validar qual é a forma de cálculo, a forma de controle, então aqui em cadastro, cálculo, situações, validar aqui as opções da situação de faltas. Por padrão na nossa base, é a situação 20. Então, é um afastamento que não vai para o E-Social, afastamento de falta. É o controle interno do sistema. Aí aqui perde férias. Aqui a gente configura que não perde, porque não é por aqui que é feito o controle. Aqui são controle de afastamentos quando nessa forma, mais de 6 meses do afastamento, mais que 30 dias, ou acrescenta. Então aqui, nesse campo de férias, a gente deixa como não perde, porque aí ele vai fazer o controle pela estrutura do evento, da perda dos dias. Aqui um cálculo importante também, a forma de cálculo, se a gente vai utilizar a escala DSR. Então, como os outros afastamentos que eu comentei ontem, quando selecionado por escala, isso vamos considerar que ele está lançando nos afastamentos, então informa os dias e não informa as horas, quando informado então por escala. Ele busca aqui a jornada diária, que foi informada aqui para o dia em si, qual que é a carga horária do dia, e se informado o cálculo por DSR, ele busca aqui do campo de carga horária diária do cadastro da escala do funcionário. E a outra opção aqui, se selecionado na empresa, a configuração de cálculo de falta por horas informadas. Então, eu preciso, ou aqui nos eventos variáveis, informar o evento de falta para o funcionário. Então, aqui o 23, eu vou lançar as horas faltas, ou dia, de acordo com que tiver a configuração na base.
E também, e preciso já lançar o 25, o evento de DSR horas faltas. É outra validação bem importante quando a empresa aqui, dependendo da forma de seleção do cálculo de faltas. Se a empresa está configurado como faltas pela rotina, então ela precisa sempre utilizar pela rotina de afastamento, ou então, no mesmo período aquisitivo, eles têm que ter todos lançados pela rotina de afastamento, ou todos lançados pela rotina de horas, tá? Ou todo lançado como evento variável. Então, se pelas horas informadas, no período aquisitivo, para ele fazer o controle de faltas corretamente, para ele fazer o controle de faltas em si, ou ele tem que ter todas as faltas desse período lançado como horas informadas, ou ele tem que ter todas as faltas desse período lançado pela rotina de afastamento. Então, esse campo é um campo sempre bom validar já na implantação da empresa no início, para não correr esse risco. Às vezes muda aí no meio do utilizável pela rotina, mudou pelas horas informadas, e pode ter algum funcionário aí que tenha para o mesmo período aquisitivo o lançamento em horas e também o lançamento pela rotina de afastamentos. E aí, então, se tiver lançamento nas duas rotinas no mesmo período aquisitivo, ele não faz o controle da perda dos dias de férias por horas faltas.